Olá, pessoal. Sou o Dr. Zé Assunção, secretário municipal de saúde, e eu estou passando aqui para tirar algumas dúvidas da população e da imprensa que correu durante esse fim de semana, ainda vem sendo pauta em algumas rádios, sobre o funcionamento do SUS. Primeiramente, eu queria dizer que nós aqui não somos SUS. A gente faz o que o Ministério da Saúde determina, dentro da legalidade, dentro de nota técnica, resoluções. Então, muitas das vezes, a gente não tem autoridade para fazer nada além disso. Lembrando também que o financiamento da saúde, do SUS, ele é feito pelo Ministério da Saúde, pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, é um financiamento tripartite, que a responsabilidade é de todos os três. Em relação ao SUS, o SUS criou um sistema que chama Sistema de Regulação. Por que ele criou esse sistema? Justamente porque ele não dá conta de atender todos os 200 e tantos milhões de pessoas que existem no Brasil. Então, essa regulação ele faz no sentido de priorizar atendimentos, exames, aquelas pessoas que realmente precisam de um diagnóstico, precisam de um tratamento. Porque não dá para fazer para todo mundo. Então, o sistema de regulação ele é uma instituição do SUS que funciona desde o nível federal até o nível municipal. Todos os entes têm que ter esse sistema de regulação justamente para poder priorizar o paciente que realmente necessita. Então, o que a gente tem feito aqui é seguir esse planejamento do SUS. Surgiram algumas questões relacionadas aos exames, que a gente proibiu o exame. Em momento nenhum a gente proibiu o exame, tanto que continua fazendo. Quem quiser nos laboratórios credenciados vai ver que a gente continua fazendo esses exames. Em novembro nós fizemos 33 mil exames, que a gente fez um apanhado geral do que estava, praticamente zerou a fila de exames. Os médicos se propuseram a ver em dezembro, fazer hora extra e ver esses exames. Então, a gente continua fazendo os exames para aqueles grupos prioritários que o SUS determina. Paciente hipertenso, diabético, gestantes, paciente oncológico, crianças, e aqueles pacientes que têm queixas graves. Aquele paciente que vai lá no PSF e fala assim, eu quero fazer um exame, porque é muito tempo que eu não faço, esse paciente não é prioritário. Quer fazer um exame de rotina, clinicamente o paciente não tem nada. Então, a gente não justifica eu tirar de um paciente que realmente precisa para fazer do paciente que clinicamente não tem nada. Quando o médico não está proibido de pedir exame, o médico pode fazer o pedido que ele quer. Se eles estão falando que eles estão proibidos, alguém falou de forma errada, porque não foi isso que nós falamos na reunião que nós tivemos. O que nós falamos é para eles priorizarem aqueles pacientes que realmente têm necessidade de fazer exame. Senão o sistema não aguenta pagar exame de rotina para paciente que não tem nada. Então, assim, ele deixar de priorizar um paciente hipertenso, diabético, que precisa realmente do exame, uma gestante. Então, o médico, a gente não pode proibir ele de pedir exame. Eles sabem disso. E até como médico, eu não posso fazer isso. Eles podem pedir do jeito que eles quiserem. Mas esses pacientes que não forem prioridade, não vão ser atendidos justamente porque não são prioridade. Então, como quando eu disse, o sistema de regulação do SUS determina isso. A gente atender aqueles pacientes que realmente precisam do exame para continuar o tratamento, para ter um diagnóstico. E se a gente for fazer de todo mundo que quer fazer sem ter sintoma nenhum, o sistema não dá conta, em lugar nenhum. Lugar nenhum. Em todo lugar, todo município tem um sistema de regulação. Mais rigoroso que o nosso. Eu ouvi uma senhora falando no rádio que só acontece em Campo Belo. Não. Acontece em todos os municípios. Essa regulação, essa regração, vamos dizer assim, ela é de todos os municípios, porque o SUS não manda recurso para tudo. Então, às vezes, o município tem que complementar o Estado, mas mesmo assim a gente não consegue atender toda a população e nem vai conseguir, infelizmente. Teve mais uma questão, em relação ao artigo 196 da Constituição, ele fala que a saúde é direito do Estado e é dever do Estado e direito de todos. Mas só que todo mundo só fala até aí. Depois tem uma vírgulazinha, continuando esse artigo, que fala que depende de ações econômicas, ações sociais, que os três entes têm que fazer, principalmente a União, para mandar recurso. Porque é direito de todos, dever do Estado, mas se não tiver recurso, não tem como fazer. Então a gente depende, tanto que tem esse complemento no artigo que todo mundo para aí no Estado. Depois que tem a vírgulazinha, ninguém fala. Então, eu reconheço que é direito de todo mundo, mas, infelizmente, a gente, nenhum lugar do Brasil atende toda a população, porque não tem jeito. Pelo contrário, eu acho que a gente está bem até demais.
porque eu participo de reuniões de secretariados de 53 municípios aqui da nossa macro, e eu vejo que a gente está bem em relação aos outros municípios, muita coisa a gente já está fazendo, muita coisa a gente está adiantando. Né? Então, assim, a gente segue todas as regras do SUS. Como foi na pandemia, como foi na vacinação, que a gente enfrentou muita gente querendo vacinar, que não estava no grupo, vieram aqui, brigaram, e agora tem aí a dengue, que 3 milhões de vacina, como é que vai atender toda a população do Brasil? Então vai ter que fazer através de regulação, de grupos prioritários, porque senão não vai dar conta de vacinar todo mundo. O número de vacina é pequeno. Então, justamente, eu estou falando da regulação muito, porque a regulação é um sistema que veio justamente para poder ajudar aquelas pessoas que têm uma prioridade maior, porque senão elas ficam mais tempo esperando. Infelizmente, a espera faz parte mesmo do sistema. A gente não tem como fazer 300 exames num dia, ou mais. Às vezes até faz, eu estou falando 300, mas é muito mais. Vamos supor que atender toda a população que está precisando de exame. Num dia a gente não vai conseguir. Né? A gente fez aqui uma descentralização do laboratório, justamente, o laboratório antigamente era aqui dentro, o pessoal vinha de todo lugar para cá. Agora a gente descentralizou, colocou um laboratório perto de cada bairro para facilitar a população. Então, assim, eu acho que tem que levar isso em consideração dessa questão que nós fizemos, e os exames continuam sendo feitos. Tá? Os exames prioritários são feitos, mas a gente tem que valorizar aquela pessoa que realmente precisa. Porque se eu fizer um exame a mais de um paciente que não tem nada, eu vou tirar a vaga do outro que realmente precisa. Então, essa nota de esclarecimento é importante. É importante que as pessoas que falem, né, conheçam o funcionamento do SUS, porque nós somos SUS. Como eu disse, a gente tem que fazer o que o SUS determina. Porque senão a gente responde judicialmente, responde no Tribunal de Contas, então a gente tem que fazer. Mesmo que a gente, às vezes, não queira fazer, mas tem que fazer, porque o recurso, quando vem, é para aquilo, a gente não pode tirar para outra coisa. Tem recursos que são, né, programados pelo Estado, pela União, então a gente tem que fazer aquilo que eles determinam. Então é só para esclarecer mesmo, e quem tiver alguma dúvida ainda, a gente está aqui na Secretaria para regularizar isso. Então, só reafirmando, os exames não deixaram de ser feitos. Eu não sei onde tiraram isso, que a gente proibiu de fazer exame. Não está proibido. Como eu disse, eu não posso proibir nenhuma ação do médico, só se for contra a lei. Mas, caso contrário, ele pode fazer, ele tem a conduta dele, se ele achar que ele precisa de pedir, ele vai pedir. Mas a gente vai atender os exames prioritários, porque senão esses pacientes adoecem mais, né, e a morbidade é maior. Então, queria agradecer, e se tiverem dúvidas, a gente está aqui. A legislação do SUS é fácil de achar também. A Constituição Federal, que fala do artigo 196, a continuidade do artigo também está lá. Então, é só questão de interpretação e de leitura. Boa tarde.